Olá, meu nome é Cecília, sou mãe do Éder, ele é gay. Ele, em 2015, a gente estava chegando em casa, eu e o meu outro filho, o Edson. O Éder chamou a gente e falou assim, mãe, eu preciso conversar com vocês. Aí nós sentamos no sofá e aí ele falou assim, mãe, você pode até me colocar para fora de casa, mas eu sou gay. Nossa, a gente se abraçou muito, né? Nós três, eu, o Edson e o Éder, nós nos abraçamos muito forte, e a gente falou, jamais, jamais se colocaria para fora de casa. Nosso amor é incondicional. E nós conversamos bastante. E aí ele começou a me contar pra gente, então, como foi, né, a descoberta. Em 2015, ele estava já com 25 anos. E ele falou assim, eu tinha 15 anos quando eu descobri que eu não gostava de menina. E aí, mãe, eu tentei o suicídio. Isso doeu muito, 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 muito mesmo. A gente se abraçou mais ainda e conversamos muito. Eu falei assim, nossa, filho, poxa vida. O Edson também abraçava ele. Poxa, irmão, 10 anos você sofreu sozinho. Poxa vida, você podia ter dividido isso conosco, isso com a gente, que com certeza, nossa, jamais, jamais a gente te deixaria só, jamais te abandonaria. Foi muito difícil mesmo. Mas ao mesmo tempo foi bacana porque a gente se abraçou muito, a gente se sentiu ainda mais junto, mais perto, porque também eles perderam o pai o Edson tinha 16 e o Éder tinha 13 anos, quando o pai dele veio a falecer. E foi muito difícil mesmo a superação disso, né? Foi extremamente doloroso. E imagina, 2 anos depois, então ele descobriu, né, que era aos 15 anos, ele falou, né? E ele ter tentado o suicídio foi, até hoje, me dói muito, muito mesmo. Mas graças a Deus a gente foi cada vez mais ficando bem junto, nosso amor só fortaleceu mais ainda. E infelizmente é muito difícil, né? Porque principalmente com as violências que acontecem com as pessoas gays, né? Com homossexuais, de um modo geral, né? As pessoas homossexuais. E ali onde a gente estava morando, ali no portão, a gente ficou sabendo também de um assassinato em séries, né? Que foram muitas pessoas assassinadas, né? As pessoas eram chamadas para um relacionamento e na sequência eles enforcavam as pessoas. Então eu me preocupava, a gente se preocupava muito, muito, muito mesmo. A gente pedia para ele, falei assim, filho, se cuida, filho, se cuide o máximo, porque você conhece as violências, você conhece. E a gente está sempre vendo, né, na televisão, nos noticiários, né, da violência, né, contra essas pessoas. E ele, né, se cuidava realmente, se cuida até hoje, ele se cuida bastante. E mais recentemente, então, eu conheci a Silvia através de eu participo de um grupo de oração que tem o Evangelho em Minha em Nossa Casa. E eu sempre ouço e sempre tem uma pessoa falando sobre o Evangelho do dia. E aí um dia eu estava ouvindo
E era a Silvia que estava falando, e ela falava então dessa questão que Jesus nunca abandonou ninguém, nunca, ao contrário, ele sempre acolheu a todos. E eu comecei a perceber que ela falava nesse sentido, né, da homossexualidade, que é tão discriminada, né? E aí, na mesma hora, eu liguei para a pessoa administradora do grupo e pedi, né, o telefone da Silvia. E aí, assim, conversei com ela e aí conheci também o livro dela, né? Comprei o livro dela, dei na sequência que ela me explicou. E aí nós temos então esse grupo que a gente compartilha, né? As dores que a gente sente, as coisas, a brutalidade com os nossos filhos e a gente se une então em defesa dos nossos filhos. Hoje, graças a Deus, a gente tem esse apoio. Eu tenho participado de diversos movimentos nesse sentido, né? De buscar realmente que as pessoas entendam que elas são, inclusive em uma palestra, uma pessoa até falou assim, nossa, essas pessoas são anjos que estão trazendo para a gente o amor, de volta o amor incondicional mesmo. Mas infelizmente também ainda tem hoje famílias que colocam os filhos para fora de casa quando descobrem, né? Então, eu conheço mais pessoas que sofrem isso, que são expulsas de casa por conta de ser gay. Ou ainda tem pessoas que não conversam com o pai, ou o pai não conversa porque ele é gay. Embora às vezes até moram na mesma casa, mas são discriminados até dentro de casa mesmo. Isso é muito, 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 muito difícil. Nesse grupo da Mames, né, da Silvia Creus, nós nos ajudamos, nós nos apoiamos, nós estamos sempre em contato, né, nesse grupo e vamos, inclusive, buscando políticas públicas, né, até para acolher essas pessoas que são expulsas de casa, né. E para você, qual que foi a maior dificuldade em relação a tudo que aconteceu? A maior dificuldade foi realmente o sofrimento de perceber que as pessoas não aceitam, né? As pessoas, de um modo geral, apoiam, se valem da violência mesmo, da força física, né? Para destruir essas pessoas. Isso realmente é muito, muito difícil, é de muito sofrimento. Perceber que a maioria das pessoas, ou pelo menos uma grande parte da sociedade, na realidade são hipócritas, eu penso, sabe? No meu ponto de vista, são hipócritas, porque eles não aceitam, né? Eles buscam destruir essas pessoas, mas no fundo elas não têm nada para oferecer. Elas, de repente, até elas se camuflam, vamos dizer assim, e aliviam prejudicando o outro, matando essas pessoas, discriminando essas pessoas. Isso é muito difícil. Isso a gente busca, inclusive nas minhas orações, eu sempre peço, sabe, assim, ai Senhor, elimina o ódio do coração das pessoas, para que isso não aconteça mais. São pessoas, são seres humanos, como todos nós. E, infelizmente, há uma força muito grande nas pessoas de ódio, de violência. E eu peço, sabe, assim, gente, poxa, são pessoas comuns, são pessoas que amam. Elas merecem viver, vidas importam e muito, sabe? Você vê, meu filho tentou suicídio. Pense, por conta do quê? Por conta de saber que a sociedade não aceita, por conta de saber que ele poderia sofrer violência. Então, ele não,
nesse sentido, a dor dele foi imensa, imensa. Imagina, e 10 anos ele guardou isso para ele, sabe? Então, essa é muito, muito, muito triste, é muito, sabe, muito complicado mesmo. A gente sofre demais, demais. Eu sofro, o meu filho, o Edson sofre, todos nós sofremos. Sofremos muito porque a gente se preocupa muito, muito mesmo. De como ele é tratado nos lugares. E, assim, por que eles têm que ter o espaço deles? Por exemplo, tem uma lanchonete, por exemplo, um barzinho, que eles se reúnem. Só que não tem só homossexuais no barzinho. Tem pessoas hétero, né? E tem os homossexuais. Porque lá eles são tratados normalmente e fora não? Por quê? Qual que é a razão? Eles têm que ter o espaço deles e as outras pessoas podem estar no espaço deles. Então, eu acho isso de uma injustiça tremenda, sabe? Todas as pessoas são livres, héteros e gays, todas as pessoas, de um modo geral. Hoje em dia não poderia existir mais essa questão de ter lugar específico para cada um, mas é onde eles se sentem mais seguros, porque pelo menos lá não há violência. Aí eu falo da questão da hipocrisia, né? Como que existe? Lá vão pessoas também héteros, né? Então são hipócritas, né? Porque lá fora eles não assumem que eles aceitam, vamos dizer assim. Lá fora eles não aceitam, lá fora eles buscam, incentivam até a violência, né? A dificuldade também com a família mesmo, né? Porque a família é grande e tem pessoas que apelam também para a religiosidade, né? Eles falam que é pecado, que está na Bíblia. Inclusive a maioria das famílias que colocam as pessoas para fora de casa são baseadas nisso. Eles falam que está na Bíblia, que isso é pecado, que é do diabo, é do demônio, é não sei o quê, sabe? Então, me dói demais as pessoas apelarem para a Bíblia, inclusive, para as lições bíblicas, como se isso dessem a elas o direito de matar. Então, como assim, né? O direito de tirar uma vida. Não existe isso, não, sabe? Se a gente for ler, e outra, pelos estudos que eu faço, que eu já fiz de Bíblia mesmo, já participei de escola bíblica, né? E a Bíblia são histórias da vida de um povo. Realmente, também lá aconteceram violências, né? Mas não justifica hoje as pessoas apelarem para a Bíblia para matar, para buscar, né? A hipocrisia realmente, sabe, me dói muito, muito mesmo, ver as pessoas pregando numa igreja ou pregando mesmo fora dela, né, entre grupos assim, e prega uma coisa e vive outra, porque é muita hipocrisia, sabe? E inclusive eu mesma, né, teve momentos que eu até era enfática nesse sentido, né, dizendo assim, nossa, mas está escrito lá na Bíblia também que Jesus, inclusive que Jesus foi bastante duro com as pessoas hipócritas. Ele também fala, né, raça de víboras, né? Então eu sempre conversei com as pessoas, falei assim, gente, a gente precisa viver aquilo que a gente prega e tá muito fora isso de matar, porque é diferente. Dói muito, machuca muito a gente, muito mesmo, sabe? Ver as pessoas pregando uma coisa e vivendo outra. E ninguém sabe, na realidade, do que as pessoas sofrem.
a gente não se coloca na pele do outro. Imagine uma família que se dá muito bem, que está perfeito, que vai tudo bem, tudo certo, são profissionais, né? E de repente, porque a pessoa não se enquadra, né, numa sociedade também hipócrita, né? E não se enquadra, aí pronto, aí não serve mais, aí já é colocado por fora de casa, é escorraçado, né? E correndo risco de morte mesmo lá fora, por conta dessa sociedade machista, dessa sociedade de pessoas, né? Não vamos falar de sociedade, às vezes sociedade fica muito vago, de pessoas mesmo, seres humanos que se acham no direito de matar o diferente, de destruir vidas. Não sabem o que a pessoa passou, como no caso do meu filho mesmo, né? De até ter tentado o suicídio. Vidas, gente. Hoje eu também faço terapia, sabe? Por conta de tentar entender isso, sabe? Assim, gente, uma mãe perder um filho é uma dor tão imensa, tão profunda, tão... O simples fato de imaginar que ele tentou, isso me dói tanto, tanto. Nós temos uma mensagem de uma pessoa muito especial para você. Mãe, você sabe que é e sempre será a pessoa mais importante da minha vida. Contar com seu apoio incondicional foi fundamental para que eu pudesse ter orgulho de quem eu sou e de quem eu estou me tornando. A tua participação nesse grupo é importantíssima para que outras pessoas também aprendam a lidar e respeitar a diversidade, porque não é só a porta de um armário que a gente enfrenta. Todos os dias a gente precisa abrir portas diferentes. Pessoas como você nos ajudam a ter força para enfrentar todas as dificuldades. Obrigada. Eu tenho certeza que o nosso amor é incondicional.